Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento na área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. BTO Serviços Gerenciados de TI. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Advanced Informática, sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Y-Tech, sua TI, nossa prioridade. Estúdios Vida Moderna torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu quero aproveitar esse momento e convidar você para seguir o Pausa na Programação nas redes sociais e se inscrever nos nossos canais do YouTube e Spotify. @Pausa na Programação. Todos os dias tem um conteúdo novo para você. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber um convidado super especial. Ele é fundador da Cloud Data, único MVP de Azure Arc no Brasil, MCT. Além disso, ele é membro do Comitê de Segurança da Pedados, é especialista em infraestrutura híbrida. Elton Bordim, obrigada que você veio conversar com a gente hoje, Elton. Olá, Rô, tudo bem? Tudo bem? Os que nos assistem, nos ouvem, é um prazer estar aqui gravando esse conteúdo aqui para todos que vão participar dessa jornada, né, dessa troca de experiência de vida que a gente teve aí nesses poucos 25 anos. Esse ano completa 25 anos. Ah, tá só começando, né? Só começando. Elton, queria que você contasse pra gente como você começou a sua jornada profissional. Vamos lá. No ano 2000, tinha 17 anos de idade e ali dentro de um provedor de internet na cidade de Jundiaí, eu comecei a empreender por incentivo de uma pessoa que abriu toda a porta possível para mim. Então, minha jornada começou basicamente ali pro mercado, para trabalho. Mas o contato com a tecnologia começou com 13 anos de idade. Eu conto essa história para todo mundo e nós vamos falar um pouquinho para frente de um projeto que a gente tem dentro da comunidade, né? Mas isso agrega muito dentro da minha carreira, que o Henrique, filho de um alemão, foi para fora, foi lá na Alemanha, estudou COBOL, Pascal, DOS, entre outras linguagens, e quando ele voltou, eu não tinha computador. Então eu venho de uma família assim... com várias dificuldades, né? E quando eu ia para casa do meu primo, que era vizinho dele, ele morava numa casa muito boa, assim, bem estruturado, ele convidava a gente para brincar e eu ficava olhando pro computador e ele falava, senta aqui que eu vou te ensinar. E ali ele começou a me ensinar. E dali eu peguei o amor. Não deu certo futebol, aí a gente foi pra TI, né? Não deu certo futebol, a gente foi pra TI. Você jogava futebol? Você tá eu zoando? joguei no São Bento de Sorocaba, joguei na seleção sorocabana, enfim. Mas não deu certo, não deu certo. Não era tão bom assim, eu só corria. Mas nos encontros de MVP nos encontros de MVP por aí, o povo te chama pra jogar? Olha, Você é o camisa 10? Não, a gente nunca jogou bola com o pessoal. Mas ia dar uma... Muito MVP conta que é jogador. Então eu gostaria de ver a bagunça que ia dar isso aí. Eu acho que algumas canelas machucadas, mas... Bom, você corria, né? Então você falou Não, que tá eu corria bom, né? bastante. Hoje eu não corro mais. Meus 40 já não dá mais certo. Eu faço 42, eu já não aguento mais. Não aguento. Você estava contando sobre a sua trajetória. É isso, a paixão pela tecnologia. Inclusive o meu filho chama Pedro Henrique. A minha esposa queria o nome Pedro e eu queria o Henrique. E aí a gente colocou Pedro Henrique justamente pela consideração que eu tenho por essa pessoa ter me ensinado muito ali, né? E dali pra frente eu fui ganhando oportunidade na vida. O meu irmão ganhou uma bolsa de fazer um curso de informática na prefeitura, o meu irmão mais velho, lá na prefeitura de Sorocaba. Ele não quis fazer, a minha mãe passou a bolsa para mim e eu fiz todo o curso. E dali sempre foi assim, eu sempre fui ganhando. E a minha primeira formação, que é o técnico, né, de redes, eu ganhei de um empresário lá de Jundiaí, o seu Ricardo Boto. Ele me deu esse curso. Então, assim, eu sempre fui... Posso dizer que eu tive um privilégio da vida de oportunidades, assim, sabe? Então, nós vamos falar um pouquinho de um projeto que a gente tem um pouquinho mais para frente. E é um pouco disso que eu devolvo, sabe? Para
para o povo, para as pessoas que querem, porque eu me sinto nessa obrigação de ajudar as pessoas, porque eu fui muito ajudado. Fui muito ajudado. Que bacana. E você, então, veio nessa escalada de fazer os cursos. E como foi entrar na área de TI para trabalhar de verdade? Bom, eu já fazia... Com 17 anos eu já estava cursando redes ali, né? Na verdade, era um curso um pouco amplo, então a gente tinha manutenção... E era o hardware, manutenção de máquina, a gente tinha a parte de rede e a parte de desenvolvimento. Não me dei bem com desenvolvimento. E os meus professores de desenvolvimento foram pessoas da antiga Bematec, né? Então, a gente via ali Delphi, Visual Basic, entre outros desenvolvimentos. E eu preferi seguir na área de redes. Então, lá na nossa cidade... A gente tinha ainda a internet de escada, tinha um provedor do Terra, tinha alguns provedores da cidade ali, vamos dizer assim. E eu fui trabalhar para essas empresas e em 3 meses eu já comecei prestando serviço para eles, entendeu? E aí surgiu uma demanda de subir um servidor web. E eles falaram para mim, Elton, você sabe subir esse servidor web? Eu falei, eu sei. Mas o que eu sabia? Eu tinha comprado livros, né? Na época a gente tinha aqueles livros chamados de Bíblia, e por conta do curso eu estava fazendo leitura desses livros. E ali foi meu primeiro desafio. Eu subi um servidor de web que funcionou por quase 15 anos, esse servidor. Incrivelmente, por quase 15 anos esse servidor funcionou. Essa empresa foi vendida, enfim, esse provedor hoje já pertence a outro grupo. E dali começou essa jornada, Rô. E eu tive... essa primeira empresa, tive sócio, tive outros 2 sócios, e hoje a Cloudidata ela é a terceira tentativa, né, de 2 que não deram certo por conta de sociedade. E eu e o Everton, eu fundei, logo nos primeiros anos eu juntei a operação com o Everton, que também era uma pessoa lá de Jundiaí, conheci ele na K-Solution fazendo curso de Microsoft, mais ou menos isso, é tanto tempo, mas a gente foi nesse meio período aí e a gente juntou a operação. E hoje a gente atua com a Cloudidata, parceiro Microsoft e entrega serviços de cloud 365 e ainda infraestrutura, que são os clientes mais antigos que a gente tem no mercado, né? É um resumo breve, né? Mas tem muita coisa para contar nessa jornada. A gente poderia ficar aqui um dia falando, ia chorar, ia rir, enfim. Mas... muitas coisas legais aconteceram nesse período. E além do Henrique, quem são as pessoas que te inspiraram? Bom, o Henrique é a pessoa que eu conto quando eu... Qual o sobrenome do Henrique? Você sabe que eu não sei o sobrenome dele? Não sei. Pra mim, é porque assim, eu me desconectei dele há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Veja que eu saí de Sorocaba, a minha mãe mudou de Sorocaba para Jundiaí, e logo eu vim. Então, a minha amizade com o Henrique parou ali perto dos 15 anos de idade. Porque eu mudei. Eu morava num bairro perto da casa dele, onde a maioria da minha família morava naquele período, e eu fui morar do outro lado da cidade. E eu perdi plenamente o contato com ele. Mas eu acompanhei um pouco remotamente e eu não consegui mais contato com ele. Há uns 5 anos atrás eu tentei contato com ele, porque eu sei que ele foi uma das pessoas que ajudou a construção do sistema do Grupo Pão de Açúcar, mas eu não consegui mais contato com ele. Ele montou uma empresa há muito tempo e eu sei que ele foi para fora. Não sei que país que ele está, não consegui contato com ele, enfim. Então, assim, nem rede LinkedIn a gente encontra dele, né? Até na época eu pedi ajuda para o meu primo para a gente encontrar, mas ficou bastante distante isso. Ele tem um sobrenome bem estranho, um sobrenome assim alemão, né? Bem estranho de pronunciar. Mas ele não tem rede, incrivelmente ele não tem rede. Ele tem uma empresa de software, eu sei, fica fora do Brasil, eu não sei se é nos Estados Unidos, não sei se é Alemanha. E o cara sumiu no mapa. Então, quem são as pessoas, além do Henrique, que te inspiram? Além do Henrique, que é uma pessoa que eu sempre conto dele, apesar de ter perdido essa conexão por muito tempo, né? Eu era muito jovem. Eu comecei essa jornada de estudo buscando
o que muitos profissionais de TI buscaram, que era tirar a certificação Microsoft, se tornar um MCP, um MCSA e depois um MCSE. Aí tinha alguns complementos ali, que era se tornar especialista em Exchange Server, SQL Server, tinha até o ISA Server, inclusive o Gilson Banin. Ele foi uma pessoa, ele foi meu professor, né, na verdade. Inclusive, é até legal falar isso, o Gilson Banin, ele fez um comentário há muito tempo atrás, antes da Microsoft anunciar nuvem. Ele falou assim, olha, o futuro é cloud. E aí eu fui e comprei o domínio Cloud Data. Por conta de... Eu já contei isso pro Gilson. E aí a gente tinha algumas pessoas, como exemplo, o próprio Fábio Rara, né? Se eu não me engano, o Rara tem mais de 18 anos, né? Dentro da Microsoft, se eu não me engano. Mas eu sei que a jornada dele é grande. Então a gente foi olhando para esses profissionais, né? De mercado. Mas eu nunca tive um contato próximo. Por exemplo, o Josué Vidal é um cara de muito tempo de mercado. Passei a ter amizade com ele pouco menos de 2 anos. E para mim, especificamente, se tornou um irmão. Nós estivemos juntos no Summit, lá na sede da Microsoft. Saímos para jantar junto, irmãozaço. Vidal, se você está nos assistindo, um beijo no teu coração, cara. Você é uma pessoa fantástica, irmão. O seu trabalho é sensacional. Então, assim, e fui conhecendo outras pessoas. Mas das antigas, a gente tinha o Fábio Rara, o próprio professor meu, o Larroque, da época, o Júlio Batista, que escrevia os livros do Windows Server. Eu nunca conheci pessoalmente, mas era um cara que, para mim, ele era o exemplo de tudo, porque o cara escrevia os livros que eu lia e eu conseguia entregar os serviços porque eu estudava no livro. Então a gente... não era esses vídeos que a gente tem hoje, sabe, Rô? A gente lia, pegava uma maquininha, instalava o Windows Server, testava, funcionava, a gente ia lá e colocava na produção. Era a melhor forma da gente aprender. Então essas pessoas das antigas se tornaram importantes para mim. Mas hoje, atualmente, eu tenho algumas pessoas, mas eu gostaria de citar 2 especificamente. O Osanan Jordani, que hoje ele faz parte da nossa equipe. Eu já estava me soltando aqui, tô tão em paz aqui que eu já estava me soltando. Deixa eu manter a postura, né? Eu tô em casa, né? Já é a segunda vez, enfim. O Osanan Jordani, ele é um colega que teve um MVP Conf aqui em São Paulo, teve um Ignite, eu conheci ele aqui, a gente estreitou amizade. Hoje ele é o nosso head de projetos lá dentro da empresa, então tudo que é relacionado a cloud, DevOps e transformação com automação é ele que pilota esse projeto. É uma pessoa que eu tenho uma amizade única, assim. Se eu falar para você que eu tenho amigos, eu conto em uma mão e de confiança, e ele é essa pessoa. Me ajudou demais. Ele que foi a pessoa que me orientou, que me deu essa orientação de falar: sai dos bastidores e apareça para a comunidade, porque o que você está fazendo ninguém está vendo. E aí a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? Eu vou falar da DTEC, tá? Eu sempre fiz um trabalho educacional, de ajudar pessoas, porque eu tenho... Para mim é como se fosse uma dívida o que o Henrique fez para mim, né? O que ele ajudou. Fora as outras pessoas que me abriram porta para eu estudar, enfim. E eu consegui tirar algumas competências que me ajudou a trabalhar na área. Osanan Jordani. Mas nesses últimos anos para cá, esses 3 últimos anos, uma pessoa que eu me aproximei muito e me ajudou demais nos meus momentos de maiores dificuldades é o Claudenas, o Claudenir Andrade. Eu me tornei MVP, eu fui reconhecido, né, ganhei a premiação por indicação do Osanan, e eu não fui MVP de 1 ano, com todo respeito a todos que querem, que sonham, ou, né? O Osanan me mentorou por 4 anos e eu comecei a pôr esses conteúdos publicamente, foram vários anos, demorei praticamente 3 anos para entrar dentro do programa. O Johnson é uma pessoa também que conta a mesma história, quantas vezes ele, né, com o trabalho suado dele ali, sabendo que ele podia ser uma pessoa reconhecida, e agora que ele entrou no programa, né? Então eu tive uma excelente mentoria dele, então é uma pessoa que eu
tenho uma inspiração muito grande, assim, sabe? Eu olho muito pro trabalho dele e aplico, assim, essa parte mais técnica, mais de dedicar para a comunidade, como carreira também. Osanan Jordani, esse é o nome. É uma pessoa, cara, grande abraço, meu amigo. Amigo, irmão. Amigo, irmão. E sobre o Claudenir, ele, para mim, ele é um mentor de carreira, ele é um mentor profissional, literalmente. Apesar de eu para mim, ter ele como um amigo pessoal e de mandar mensagem no WhatsApp dele e falar assim, cara, obrigado por isso, obrigado por aquele conselho, tem duas situações que ele me ajudou e quem não tem medo, né? Eu acho que o medo é natural. Eu converso muito isso com a minha esposa, já falei, né, em algumas outras palestras, em alguns outros vídeos que a gente grava, eu já falei, minha esposa faz psicologia e ela falou que é natural o medo. O que não é natural é você ficar parado. Então, o que você vai escolher fazer? Então, a gente enfrenta a situação. E aí, o que você faz? O que eu acho que é honroso de uma pessoa? O que é ter honra? É você falar a verdade. Olha, Rô, eu tô inseguro. Me ajuda a fazer isso aqui. O que eu devo fazer? Você tem essa experiência? E eu cheguei pro Clau, eu sentei com ele num café e falei, Clau, é o seguinte, eu fiz uma loucura. Você sabe que eu tô no meu primeiro ano de MVP. Deram uma oportunidade de palestrar lá no IATUR, que o Satya veio pro Brasil. Eu coloquei, eu era o único que tava falando de ARC aqui no Brasil. Os caras falaram, dá pro cara aí, meu, deixa ele palestrar. Só que, velho, é minha primeira vez, cara. Ninguém me ensinou. Ele começou a dar risada. Ele falou, irmão, você vai viver tanta coisa ainda. E ali ele sentou comigo numa paciência e me orientou com tanto carinho, que é um respeito imenso que eu tenho pela pessoa dele. Eu até fiz uma postagem quando a gente voltou do Summit que aconteceu agora lá na Microsoft, né, o encontro anual dos MVPs. E eu fiz uma postagem dizendo sobre liderança, né? O quanto, para mim, ele é um exemplo de liderança. Então, eu acompanho muito o trabalho dele, acompanho muito a jornada dele como líder e como uma pessoa de inovação dentro das empresas que ele passa. Elton, eu queria entender com você o que é a ADTEC, que você já citou 2 vezes aqui. Eu estou muito curiosa. Bom, vamos lá. O que é a ADTEC? Eu sempre carreguei comigo o que o Henrique me ensinou lá quando eu tinha 13 anos de idade, né? E já falei que a gente perdeu a conexão, eu tinha ali praticamente 15 anos, perdemos a conexão, mas eu nunca esqueci do que ele fez por mim. E por ser cristão, não só por esse motivo, mas a gente tem dentro de nós uma palavra que é servir. Servir. Eu tenho que servir para alguma coisa. E procurando propósitos, eu falei assim, poxa vida, por que eu não faço um trabalho para ajudar a minha comunidade? Quando eu falo comunidade, eu estou falando meu povo. Que quando você vai para uma igreja, independente qual igreja você vai, existem muitas pessoas lá dentro de baixa renda. E essas pessoas, elas não conseguem pagar um estudo adequado para os seus filhos. Eu sou exemplo disso, Rô. Minha mãe não tinha condição e eu ganhei bolsas e bolsas para poder estudar. Então, a ADTEC, ela foi estruturada com o propósito de pegar pessoas a partir de 14 anos de idade e a gente ser um mentor e um professor dessas pessoas que queiram estudar a área de tecnologia. Então, a primeira turma da ADTEC, a gente deu um curso de hardware. Inclusive, meu filho participou. Meu filho foi meu projeto, né, o Pedrão. Tem até uma foto dele com o certificado da MS900, o certificado da Microsoft. Fizemos um cursinho básico de rede e eu dei o fundamentos do 365 e o fundamentos do Azure para eles, para essa primeira turma. Uma turma que começou com 20 pessoas e uma turma que terminou basicamente com 8, 9 pessoas, que é muito comum, né? Você começa uma turma grande, são poucos que vão até o final. Mas eu consegui reter até uma quantidade legal. E de lá para cá, a ADTEC ela veio se transformando
nesse projeto social de pessoas, né? E esse é o trabalho que a gente tem feito lá na nossa cidade, de levantar a mão para um público e falar assim, se você não tem condição de mandar o teu filho fazer um curso lá em São Paulo, até porque são menores de idade, enfim, e não tem algo a nível lá em Jundiaí, e eu não quero que seja nada online, porque eu quero que ele tenha esse contato e essa experiência de estar de frente com um profissional, assim como eu ia para a aula e vi o Banin dando aula e eu queria conversar com ele, porque ele era o meu professor, eu queria ter o contato com ele. A DTEC veio para atender essa demanda. E aí, o ano passado, a gente entregou... A DTEC ela já tem 4 anos. O ano passado, aí a gente cresceu esse projeto. Só para vocês entenderem o contexto, eu levei esse projeto para a Assembleia de Deus ali de Várzea Paulista. O pastor presidente, o pastor Fábio Rezende, junto com o pastor Jonas, que é da área de educação, e eles têm um espaço de educação que fica na parte de baixo, o prédio é muito grande. E ali, naquele espaço, é uma área só para educação. Então tem cursos de... Se você quiser fazer um curso de música, você pode ir lá. E eu falei, por que não a gente abrir um espaço social aqui para que essas pessoas venham e se formem? E o mais interessante, não é para o povo da igreja, é para o povo da região. Então a gente tem gente vindo de Jundiaí, a gente tem gente vindo de Várzea Paulista, de Campo Limpo, gente que é cristão, gente que não é cristão, gente que nunca teve contato com nenhuma igreja, nem com Bíblia. Se perguntar, você já leu a Bíblia? Não. Parece uma coisa doida, mas é isso. E aí... Elton, eu não tenho nem computador. E aí a gente dá um jeito, arruma uma máquina para a pessoa estudar e a gente vai mentorando. E aí começa os frutos, Rô, que eu acho que não tem preço. Assim como o Henrique me empurrou e eu entrei para a área de tecnologia e eu consegui montar a minha empresa, construir uma empresa, por mais que ainda ela não seja do tamanho que eu sonho, né? Porque todo mundo tem um sonho como empreendedor. Mas ela tem sua base de cliente, é até relevante. É mesmo? Ele estava me contando aqui nos bastidores. É muito interessante. A nossa base de cliente é interessante. Nós temos pessoas com 14, com 20 e já tivemos pessoas com 50 anos de idade na nossa sala. O Maurão foi uma pessoa que fez aula com a gente, formado em Direito, formado em outras áreas do setor industrial e queria aprender um pouco porque ele quer entender de IA, quer entender de nuvem, quer entender de tecnologia. Então, assim, nós formamos algumas pessoas ali dentro, inclusive eu já tive ajuda também do pessoal da comunidade, o Zanan já foi, o Johnson já foi. E teve gente que conseguiu emprego, teve gente que trocou de emprego, teve gente que só com a DTEC conseguiu tirar a certificação da Microsoft, tirou a Z900, MS900, aprendeu o fundamento de rede ali, já sabe criar recursos. São pessoas que, para começar na área de tecnologia, já estão preparadas. Então, se você vai contratar uma pessoa para dar um suporte, ela já está pronta. Porque tudo aquilo que eu precisei aprender não é só ensinar a Z900, é ensinar o que a vida me ensinou. E a gente entrega isso voluntariamente para eles a 0,800, não tem custo nenhum. A única barreira que a gente encontra ainda é que todos precisam ter um computador para poder fazer os estudos em casa. Tem gente que não tem, faz no celular, mas não deixa de fazer. E está na luta, buscando junto com os pais para conseguir um computador e a dificuldade financeira de conseguir. E aí a gente está com uma segunda fase de encontrar patrocinadores que doem computadores usados para o projeto, para que esses alunos possam estudar. E a gente, dentro dessa nossa comunidade, nós já temos mais de 100 pessoas e estamos crescendo, só que a gente está fazendo passo a passo, Rô, para que não abra muito e a gente não dê conta, mas a gente quer ir mentorando esse grupo de pessoas e eles estão crescendo e isso tem sido... Eu vou usar uma expressão que a gente usa, tem sido de grande bênção para a vida deles. Que bacana. Queria mudar um pouquinho de assunto, porque você tocou em 2 pontos aqui que eu queria explorar um pouco mais, que é o AR Tour, né? Que isso aconteceu em 2024. Isso, o ano passado. Com o Satya Nadella estava aqui no Brasil e todo mundo queria ir nesse evento, porque o Satya Nadella ia estar aqui no Brasil. Então,
Você foi um dos palestrantes. Recentemente eu vi nas suas redes também que você teve num evento no Sul chamado Secop Summit, se eu não me engano. Isso, exatamente. Né? E eu também vi que você foi num outro evento chamado MVP Summit, lá na Microsoft. Isso, exatamente. Você tá voando, né? Olha, Rô, como carreira, e eu tenho aprendido isso, né? Seguindo algumas pessoas de referência no mercado, e nós precisamos aparecer de alguma forma. Não somente para a carreira profissional, mas como MVP eu também preciso ter um cronograma de entrega. Porque existe todo um processo dentro do programa do MVP. Não é simplesmente eu entrar no blog, criar um conteúdo, sou MVP. Não, existe um trabalho e é algo voluntário que você se dispõe a fazer. Então, o IA, para mim, foi uma oportunidade única, porque, como eu disse, eu era a única pessoa escrevendo sobre Arc aqui no Brasil. Agora vai começar a aparecer um monte de gente escrevendo, e isso é natural, tá tudo bem com isso. Eu tenho um amigo que é o Marcelo, que também escreve um pouquinho de Arc, tá começando a escrever bastante de Arc. Isso é normal. Mas eles me selecionaram e eu tive a oportunidade de entregar uma palestra do SQL, do Azure Arc, para gerenciamento de SQL, né? Licenciamento, enfim, esse ambiente híbrido. Então eu fiz uma entrega dessa palestra e fiquei no stand de Azure nesse evento, né? E ali a gente atendia as pessoas que vinham, tinha dúvida, enfim. Foi até interessante que tinha uma indiana que era do programa de marketing e comunicação do Azure, e ela apareceu lá no stand, enfim. Foi bem legal a oportunidade. Foi uma oportunidade muito única. E no Secop Summit, esse ano, a gente decidiu ir para o evento, né? Eu fiz toda a conexão entre o Arthur, que é o idealizador do projeto, estruturaram lá a Dell, e eu fui como palestrante. Por quê? Porque a Dell apresentou um servidor de Edge Computing, de computação de borda, que roda o Azure Local, né, integrado ao Azure Arc. Então, o Azure Local, para ele funcionar, ele precisa do Azure Arc. Então, como a gente precisa falar com o público que consome esses produtos, e aí foi estratégico. Foi o Elton Cloud Data, mas também o MVP que fala do produto. E diga-se de passagem, o primeiro e único MVP de Azure Arc no Brasil. Desculpa. É que quando você é indicado para o programa, você tem que escolher uma categoria. E ali, dentro do Hybrid Migration, eu escolhi o Azure Arc, que é o meu conteúdo. Então, bacana. É por isso. E aí eu entreguei uma palestra sobre o Azure Local e o Azure Arc. Foi tão interessante que algumas pessoas do ano passado me encontraram no evento e vieram me perguntar, cara, o Azure Local era o antigo Azure Stack, não sei o quê. E aí a gente, olha, conta com a Cloud Data, enfim, a gente pode te ajudar. Levei no stand da Dell, apresentei os servidores e o que era possível ser feito. Então, peraí. Porque você já contou dos 3 eventos, maravilha. Eu estou curiosa, então, para saber sobre o Azure Arc, Azure Local, Azure Stack. Não precisa entrar tecnicamente, não precisa ser baixo nível, mas fala, assim, para quem está assistindo a gente, o que são esses benditos nomes que você está falando aí, que o pessoal às vezes pode não entender, nem todo mundo é da área de TI que está ouvindo a gente. Então, assim, explica para a Titi aqui. O que é o Azure Arc? Como se eu não soubesse. Tá bom. Eu vou tentar ser bem rápido, mas de uma forma clara. O Azure Stack HCI, que agora a gente conhece como Azure Local, é uma stack de virtualização de hiperconvergência. Então, se você precisa rodar os teus recursos dentro da tua empresa por conta de latência ou por questões regulatórias, o Azure Local ele vem com essa proposta. E aí, para você gerenciar esses recursos, as máquinas virtuais, os containers e outros serviços, você precisa de uma assinatura do Azure, e o Azure Arc é o que faz essa conexão para você fazer esse gerenciamento. Tirando o Azure Local, você pode utilizar o Azure Arc para atender demandas de licenciamento de ambientes on-premises, tá?
Por exemplo, você consegue reduzir custo de licenciamento de SQL utilizando o licenciamento via Azure Arc, rodando dentro do teu on-premise. Você não precisa mais comprar licença, até mesmo licenciar os teus Windows. Tá? E levar todos os recursos de segurança, de monitoramento do Azure para o teu ambiente on-premises, porque o Arc ele faz essa ponte. Bem basicamente explicando para o pessoal. E é muito legal você contar isso, porque a gente sabe que Windows Server, SQL, são produtos que ainda são muito vendidos dentro do licenciamento do software perpétuo da Microsoft. Agora você está trazendo uma outra perspectiva para quem ainda não sabia, quem ainda não está olhando para esse lado, que é, em vez de você comprar um SKU de SQL, você provisionar isso dentro do ambiente do Azure. É muito legal que você pode fazer o licenciamento via Azure do teu ambiente on-premises, tá? Desde 2022 eu olho para isso e hoje está muito forte no mercado. A comunicação do Arc está muito forte no mercado. Veja que ninguém falava até o final do ano passado. Entrou 2025, muita gente falando de Arc. Escrevendo de Arc. Eu já vinha falando de Arc, quem segue meus vídeos sabe que eu já vinha falando que, para mim, o Arc se tornaria a principal ferramenta, a principal solução da Microsoft. E é verdade. Eu aposto que, fora o licenciamento AEM, que é aquele que você compra o Windows junto com o servidor, a Microsoft, o licenciamento agora vai ser via Arc. Eu aposto nisso. Mas a Microsoft tem as suas estratégias, né, Rô? Ela pode mudar isso como não pode mudar. Ainda existe o licenciamento que você pode comprar via CSP de 1 ano, de 3 anos. E aí tem todo um modelo de negócio. Mas falando sobre serviço, eu aposto numa mudança de licenciamento, de todo o licenciamento agora ser via Azure Arc. Eu aposto nisso. Se o Elton aposta, eu também aposto. Posso estar errado. A Microsoft tem muitas mudanças. Não fala isso. Fala que você está certo. É porque a gente não sabe, né? A Microsoft ela pode mudar uma estratégia de negócio. Agora, sim, empreender é aposta. Empreender é risco, é isso. Você aposta e pode dar certo, como pode não dar certo, como pode dar muito certo. O que nós temos visto é a Microsoft está direcionando os clientes a mudar o licenciamento para você utilizar um licenciamento via Azure Arc, que é onde você tem uma economia muito grande, né? Bacana. E na Cloud Data, você apoia os seus clientes olhando para essas questões de nuvem, de cloud, de nuvem. Sim, é assim. Tecnicamente, quase todos os nossos clientes já adotaram 365. Nós já incentivamos essa modernização, sair daquele sistema de e-mail tradicional, sem muita política. Quando eu falo sem muita política, é vaidade, sem política nenhuma, né? Você não constrói nada, você pode contratar qualquer outro serviço de e-mail que você não faz o que o 365 te entrega. Então o mercado já entendeu isso, está muito fácil de adotar hoje o 365, o mercado já entende isso. E como eu comentei com você, né, eu falo muito de infraestrutura híbrida. Existem clientes que faz sentido adotar 100% nuvem, existem clientes que vão existir o modelo híbrido. Dependendo da operação, o cliente precisa de um servidor ali na ponta. Então, a gente tem cliente que roda 100% nuvem, tem cliente, indústria, que tem servidor local, mas tem parte em nuvem, então a gente chama de híbrido, né? É o cliente híbrido, então ele tem ali tanto cloud quanto on-premise. E como a gente... os clientes nossos que utilizam o servidor, a gente acompanha muito de perto, a gente está entrando numa curva de renovação. E dentro dessa curva de renovação dos clientes que precisam do servidor on-premise, a gente já está ofertando a atualização do servidor e o licenciamento com Arc. Então a gente já está seguindo essa estratégia dentro para os nossos clientes. Então, além da venda de software, vocês fazem... Na verdade, acho que é o contrário, né? Eu ia falar, além da venda de software, você vende serviço. Acho que é o contrário, né? Você vende serviço, além disso, vende a licença, É um né? complemento, né? Como a gente é Tier 2, nós somos CSP Tier 2, a gente... primeiro é o serviço e depois vem o demais. O que o cliente precisa? Preciso de uma licença de SQL.
vamos para o CSP. Então aí a gente escolhe o modelo e aí sempre com o apoio da Microsoft, a gente pede muito apoio, sempre para dar uma revisada ali, apesar da gente ser especialista, a gente sempre gosta de validar se aquele ambiente é o melhor cenário para o cliente, se é a melhor decisão, se aquilo vai atender a longo prazo ou não. E agora, quando são cenários mais simples, aí a gente vai na raça mesmo, por experiência, por vivência de anos aí nessa entrega de serviço para cliente. Além disso, como que a Cloud Data ajuda os seus clientes? Rô, basicamente, como a gente vem falando da nossa história, a gente começou atendendo demandas de TI para empresas que não tinham condição de contratar um técnico de informática, vamos dizer assim. Que eu não gosto de falar técnico de informática. Eu chamo de analista, né? O analista ali dentro da empresa. Então, o cliente que não consegue contratar uma mão de obra, nós terceirizamos esse trabalho. Então, a gente começou aí. E aí começou a vir as soluções cloud, né? Veio o Bipos, depois virou Office 365, Microsoft 365. A gente começou a entregar esse serviço lá atrás, né? E com a acessibilidade à cloud, nós começamos também a ofertar essas migrações para os clientes para dentro da nuvem. Então, nós fazemos desde o body shop, que é colocar um analista para ajudar a companhia a ter vazão de atendimento. Isso pode ser desde o N1 até o N3, porque a gente tem esse modelo de contrato. Por exemplo, o cliente tem toda uma equipe interna, mas ele não tem um sênior a ponto de resolver situações críticas. Aí eles passam a gestão do contrato Microsoft para a gente e embutido ali a gente coloca um N3 para fazer essa governança e esse atendimento aí, vamos se chamar de hard, né, desse ambiente do cliente. Sempre baseado ali em horas ou dependendo do tipo de escopo. Então a gente atende toda essa demanda. Ainda temos cliente que a gente faz o suporte básico ali, vai lá, formata, troca a máquina, porque são clientes antigos nossos, né? Mas os clientes mais novos a gente já vem com essa pegada mais de cloud. Cuidar do DevOps, cuidar da parte de segurança do tenant, do ambiente do cliente. Bacana. Elton, eu queria que você me contasse, na sua opinião, quais são as tendências que a gente tem aqui agora para os próximos anos na nossa área de TI? O que você acha que vai acontecer? Olha, muito se fala de IA. Muito se fala de IA. Se eu for falar de IA, eu vou falar o que todo mundo está falando. Pelo menos é o que eu penso. Deveria ser assim. Mas eu tenho observado muito o Amaral de Power Platform e eu acho que ele tem muito sucesso quando ele fala sobre governança. Tempos atrás nós gravamos um episódio de cibersegurança e o Donda falou de vários riscos que acontecem por uma má gestão. Você pode procurar aqui no Pausa na Programação, em todas as redes, plataformas digitais, você vai encontrar esse episódio que estava o Elton Bordim, Daniel Donda, Rebeca Frade, Johnson Cruz e eu fazendo esse episódio que ficou muito bacana para vocês. Então, Rô, diante da tua pergunta e trazendo um pensamento, e eu olhando muito o movimento de mercado, inclusive li 2 matérias muito relevantes essa semana, depois eu posso compartilhar o link com você e a gente vai deixar isso disponível para quem está participando, né? Nos assistindo ou nos ouvindo. O baixo engajamento das pessoas em realmente ler uma matéria. Então, por exemplo, a pessoa publica uma matéria, ela lê a epígrafe, mas ela não lê o conteúdo. E ela já sai comentando, contando, mas sem uma profundidade daquele conteúdo. Mesma coisa, foi feito um estudo que 11% do uso do celular é por algum tipo de notificação. O restante é pelo vício de mexer no celular. Então, assim, se for para falar de IA só para dar volume, ok, a gente pode até fazer um pitch aqui de IA. Mas eu olharia para a governança de tudo isso.
Então, assim, todo mundo, aí eu vou falar numa forma genérica mesmo. Todas as empresas estão querendo adotar IA, muitas já adotaram, outras estão começando a adotar sem ter um certo direcionamento, mas precisa fazer governança de todo esse volume de informação. Então, assim, uma das coisas que a IA está puxando é a governança de todo esse volume de informação e aonde está sendo processada essas informações. Bacana. Eu queria pedir para você olhar para aquela câmera ali e deixar um recado para quem está assistindo a gente. Compartilhando a minha história, tem uma frase que eu ouvi, eu não lembro se isso foi num podcast ou num livro, mas eu me recordo que todos deveriam empreender para entender o que é ser um empreendedor, né? Então, se você tem um sonho de empreender, vença o teu medo, empreenda. Se você tem sonho de se tornar um especialista Microsoft, o que depende é você. Então, não se limite a isso. Vá atrás do teu sonho. Não pare. Vai existir medos, como assim eu compartilhei, incerteza do que vai acontecer amanhã, mas eu vou usar uma frase que a minha esposa falou comigo ontem na cozinha, enquanto eu conversava com ela, ali fazendo um arroz, e ela falou assim para mim: viva cada dia, viva o dia. Amanhã é outro dia, você vive ele. Não se preocupe, entre aspas, faça o que você tem que fazer hoje. Então, seja protagonista da tua carreira, seja protagonista daquilo que você quer construir para a tua vida. Não delegue isso a ninguém. A responsabilidade é sua. Ah, que bacana. Elton, como é o seu momento pausa na programação? Aquela hora que você recarrega a sua energia, que você descansa. O que você gosta de fazer? Olha, tem muitas coisas, mas eu vou falar o que hoje tem sido muito bom para mim. É quando eu saio do escritório e eu gosto de fazer o presencial. É uma cultura minha. Eu gosto de ir lá conversar com o pessoal, visitar o cliente. Eu chegar em casa e fazer o arroz para minha filha. Esse é o momento que me dá tanto prazer, porque é tão bom você ouvir dela: pai, que arroz gostoso. Eu tô aprendendo, eu tô ficando bom nisso. Mas eu refletindo na vida, eu acho que são momentos que nós, que estamos com tanta coisa, comunidade, carreira, empresa, tem que falar com o time, tem que cuidar do time, tem que cuidar do cliente. A vida não é só isso. A vida é o que realmente nos trouxe até aqui. E a família me trouxe até aqui. Então, essa entrega para minha família tem sido muito bom para mim. Obrigada. Eu que agradeço, Rô. Meu amigo, minha amiga, quero agradecer você pela audiência de hoje. Quero pedir para você seguir o Pausa na Programação nas redes sociais, seguir o Elton Bordim com M de Maria no final, no LinkedIn, no Instagram. Ele está em todas as redes, sempre com conteúdo bacana para você. Vocês viram que ele é um cara sensacional. Obrigado. Meu amigo. Vaidade isso aí, vaidade. Tudo é vaidade. Acompanhe a gente. Obrigada aos nossos patrocinadores pelo apoio. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.